Vamos começar a nossa aula. Primeiro de tudo, não sei se o áudio vai estar bom. A imagem eu sei que tá boa porque eu tô vendo. Só que eu já percebi que esse meu desculpa. Esse meu microfone, ele dá um chiado, não sei o que vai acontecer, se eu vou conseguir arrumar depois. Vamos ver, né? Mas primeira aula, primeira vez que eu gravo um vídeo assim comprido. Então, falhas existirão. Não sei se estou falando isso para vocês ou para mim mesma. Mas enfim. Sejam muito bem-vindas. Eu queria primeiro agradecer muito todas que me apoiam, que se conectam com as loucurinhas que eu falo no Instagram. E dizer que essa aula é pra vocês, que com certeza ela é parte do meu caminho, parte do meu aprendizado, porque o que eu mais tenho vindo em busca, né, em todo esse processo do Instagram, de uma profissão nova, de formação de terapias holísticas, é meu novo caminho e essa aula faz parte da minha história porque essa busca tem a ver com o que fala com o meu coração, né? A partir do momento que a vida me deu a oportunidade de recomeçar em algo novo, eu quis buscar alguma coisa que falasse muito mais com a minha verdade do que a minha profissão anterior. Então, eu acredito muito no potencial desse assunto por ser algo tão visceral, sabe? Então, eu espero muito que vocês gostem, muito que ajude vocês. Eu acho que talvez vá ficar um pouco comprida. Não sei se eu vou postar tudo de uma vez. Se vocês assistirem, vocês já devem saber agora, nesse momento aí, se eu postei tudo de uma vez, que o vídeo vai estar mais longo, ou se ele vai ter parte 1, parte 2. Mas, enfim, vou começar. Neste momento que eu falo agora, eu coloquei o nome da aula de Mulheres que fazem demais e estão cansadas disso. Que não sabem dizer não para os outros e acumulam muitas tarefas. Tem a sensação de que sempre tem algo pendente para fazer, sempre tem alguém precisando de você. Essa aula é para você. Meu nome é Júlia Mayumi Caio. Meu Instagram é @juliazaitem. E o meu intuito é trazer mais fluidez para a vida de mulheres, para que a gente possa ter uma experiência nessa vida um pouco mais leve, líquida, sabe? E menos endurecida. O motivo de eu estar fazendo essa aula é, primeiramente, porque eu acho que é um assunto que tem o poder de nos dar consciência sobre a nossa história, sobre os caminhos que a gente pode seguir para que tudo isso que eu falei, uma vida mais leve, aconteça. E também é uma forma de eu apresentar para vocês o meu trabalho, de vocês terem contato com a forma que eu enxergo processos terapêuticos, processos de autoconhecimento, e que se vocês sentirem afinidade, vocês podem entrar em contato comigo. Eu acho que é uma forma de eu acho que a gente não cai pra todo mundo, né? Nem todo mundo tem acesso à nossa linguagem, assim. E essa é uma forma, eu acho, de conectar melhor com quem é parte dessa egrégora, sabe? Então, eu espero que vocês gostem e que seja claro. Então, vamos ao assunto em si. Vocês vão perceber que eu vou trazer muito conhecimento, assim, fatos, porque eu acredito muito que evolução, tanto mental, emocional e espiritual, por mais contraditório que seja, ela vem do conhecimento, porque a ignorância faz com que a gente
por mais que as nossas intenções por muitas vezes sejam boas, faz com que a gente acabe metendo os pés pelas mãos, né? Então, conhecimento é uma forma de adquirir consciência de por que os processos funcionam como funcionam com a gente. E então vai ser meio cabeçudo essa aula, mas acho que vai clarear muita coisa por aí. Uma coisa que eu acho muito importante lembrar antes, eu sei que eu falei que ia começar o conteúdo em si, mas eu esqueci de falar isso. Eu vou trazer muito conhecimento, estudo aqui, mas eu sempre gosto de lembrar, eu já falo muito isso gosto de falar muito isso no Instagram também, de que é preciso ter senso crítico, assim. Você tem que entender que você tem o direito de ouvir, absorver o que uma pessoa fala, e você pode concordar ou discordar disso, e é total direito seu, mas eu peço muito que tenham a mente aberta para entender melhor as coisas. Às vezes a gente se despinda um pouco de certezas e conceitos na hora de aprender um pouco mais sobre a gente mesmo. Pode ser uma forma muito poderosa de se olhar, sabe? De enxergar melhor o que acontece com a gente. Então, tenham a mente aberta, mas sempre mantenham um senso crítico. Como eu disse, nem tudo é para todo mundo. E eu não quero jamais que o que eu fale aqui se torne verdade verdadeira para quem não sente no coração. É preciso fazer sentido com o coração e não fazer sentido porque alguém falou. Isso não só para essa aula, mas para tudo na vida, né? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero deixar claro sobre o assunto de fazer demais, não saber falar não, é que essa aula não foi feita pra virar pra você e falar assim: você não é pra você fazer as coisas pelos outros, sabe? Eu vejo muito conteúdo sobre isso como sendo o oposto, sabe? Fazer muito pra você melhorar é não fazer as coisas pelos outros. Dizer não. E assim como eu tô falando de ter senso crítico na hora de sentir as coisas, na hora de absorver uma mensagem, eu acho que também a gente tem que ter esse senso na hora de proferir o que a gente quer, o que a gente vai fazer. Então, eu não tô aqui pra falar pra você não faça mais coisas pelas pessoas. Eu tô aqui pra te trazer consciência, como eu já disse, e por que eu quero deixar isso muito claro. Porque eu acredito muito no perfil psicológico das mulheres que fazem demais, assim. A gente, eu me incluo, porque eu sou sempre... Quando eu falo, eu sou a primeira a escutar, né? Então, pessoas que fazem demais pelos outros normalmente são muito empáticas, elas são muito sensitivas, elas absorvem muito o que acontece ao redor delas. E aí, talvez possa ser o seu caso, é uma hipótese que eu trago sempre. Normalmente, pessoas que querem cuidar muito de tudo e de todos, elas em algum momento da vida se viram diante de situações estressantes no ponto de vista emocional e mental, onde alguém que elas amavam e se preocupavam, no momento onde ela não tinha muita clareza de personalidade, ela viu esta pessoa sofrendo por algo que não deu conta. E num ato de empatia e sensibilidade mesmo, você muito provavelmente aprendeu a tomar a rédea da situação para não ver essa pessoa sofrer. E isso acontece muito no nosso inconscientemente. Normalmente acontece num momento, talvez, pode ser infância, pré-adolescência, enfim, adolescência, mesmo na juventude. E
de alguma forma a gente acaba relacionando isso com amor, com receber amor, porque é muito social, assim, que as pessoas, principalmente as mulheres, elas são muito valorizadas e reconhecidas quando elas fazem as coisas pelos outros, né? Ser boazinha é um bom adjetivo na nossa sociedade. Quando eu estava escrevendo a aula, eu pensei muito sobre isso, né? Sobre como você se sentiria se você soubesse que na reunião de família, da sua família, se você não estiver presente, pode ser você a pessoa que sua família fala mal, do tipo, é porque fulano não ajudou quando precisou, sabe? E às vezes é um viés, tipo assim, essa conversa vem de um viés muito social, né? De não saber de fato qual é a realidade da pessoa, mas a gente está tão acostumado a achar bonito quem abre mão da própria vida para ajudar os outros e não se pergunta o que acontece de fato, né? Então, essa é uma visão muito assim, como eu digo, eu tô trazendo tudo isso assim pra trazer consciência mesmo, sabe? É pra você entender que não é uma característica intrínseca do seu ser não saber dizer não e querer cuidar de todo mundo e de todos. Existe um campo energético que favorece você fazer isso. Tanto que não é uma característica intrínseca sua que essa aula não é para uma pessoa, né? Essa aula é para muita gente, assim. E é importante a gente entender que é um processo comum para abrir o campo de acesso para resolução, sabe? Eu não acho que é para mudança, talvez, para abertura de uma nova janela por onde você pode ter uma nova visão. É basicamente isso, assim, que eu acho que o conhecimento faz com a gente. Então, eu trago isso de você ter tido provavelmente um momento da sua vida onde se instalou essa crença de que você precisava fazer pelos outros, ou para os outros se sentirem bem, ou para que você fosse validado. Às vezes a gente vem para um lugar, família, ou enfim, às vezes escola, ou amigos que são um pouco diferentes do que como o nosso processo funciona. E a gente acaba adquirindo certos vícios de forma de agir mesmo, assim, como uma forma de pertencer, sabe? Novamente, eu adendo, assim, esse papo não é pra culpar ninguém, porque acredito eu aqui que somos todas maduras, adultas, e que a gente pode entender, já passou assim da hora, sabe? Eu vi uma vez uma entrevista da J.K. Rowling, a autora do Harry Potter, que ela fala que chega uma idade que você já não pode culpar seus pais pelo que acontece, enfim. Quem seja, né? Pais, família, amigos, infância, enfim. Pelo que te acontece agora, existe uma responsabilidade que você precisa tomar. A ideia é sempre trazer a compreensão, mas não na forma de muleta pra gente não mudar, né? E partindo desse princípio que eu tô falando de que... Por que eu acho que a conversa não é sobre não fazer as coisas? Porque existe o não fazer e o se doer pelo que o outro te pede ou te demanda, já é um padrão social que não muda as coisas, sabe? Que não transforma, que não evolui. E pessoas que acabam sendo essas que querem cuidar de todos e de tudo, normalmente elas têm um potencial muito grande. Você provavelmente tem um potencial muito forte de cura humana mesmo, sabe? De ter uma percepção de quem é o outro e do que o outro sente. Você só tá usando esse poder, assim, de uma forma
distorcida, não é nem errada. É uma distorção de intenção, sabe? Por isso que é importante a gente entender os caminhos, os processos que a mente faz pra estar atento, né? Pra vigiar na hora de agir. Enfim, acho que é muito bom deixar claro isso assim, que se eu não acreditasse que existe muito potencial perdido a partir do momento que você se esquece de você e quer cuidar mais dos outros do que de você mesma, eu não estaria fazendo esse trabalho. Não é ninguém está fazendo mal ao outro deliberadamente quando resolve cuidar do outro, né? É pelo bem. Mas esse bem pode ser multiplicado por infinitas vezes se a gente souber usar ele melhor, sabe? Eu tenho uma colinha aqui, eu só vou passando pra ver se eu tô falando tudo que eu tinha pra falar. Ainda na parte de conhecimento, assim, eu acho que tem 3 viés muito importantes, né? É o psicológico individual, que fala muito sobre essa parte que eu disse sobre empatia, sobre sensibilidade. Existe uma argumentação psicológica não, energética, que eu vou entrar mais pra frente, até porque essa é uma visão holística, né? Eu esqueci de falar no começo, mas é um trabalho holístico de olhar por todos os lados. E com certeza eu jamais poderia deixar de falar da visão, da argumentação assim, social coletiva. Não dá para culpabilizar a mulher que quer fazer tudo por todos como só sendo uma pessoa que não tá dando conta, sabe? Acho que esse discurso passa muito na cabeça da mulher que não... que faz tudo pelos outros. Ela sabe do problema, senão ela não se conectaria com esse discurso, com essa minha fala, mas ela não consegue sair desse processo. Também porque é um campo muito forte, né? É histórico, é ancestral. A nossa sociedade, ela segue uma lógica muito masculina. É uma sociedade machista. Eu não, de novo, não estou aqui para entrar em culpabilização, mas sim sobre responsabilidade. Mas é necessário falar o que é, né? Não se prender ao que pode parecer ativismo ou que não é. A gente precisa aprender a equilibrar as coisas e entrar nesse campo onde a gente pode tocar nos assuntos sem parecer tabus ou levantar bandeiras. Assuntos são assuntos, verdades são verdades, coisas que acontecem. Nós vivemos numa sociedade de energia masculina, linear, vertical, que valoriza muito o que está feito, não valoriza o processo e não valoriza o feminino. Então, é uma sociedade com energia masculina doente, que tem como o seu lado oposto o feminino doente, que é o feminino mais domesticado, que é o feminino onde o servir carece de fagulha de potência do masculino saudável, sabe? Eu vou explicar um pouco mais na parte energética. É que, de certa forma, tudo se mistura, assim, né? Mas a partir desse ponto, assim, né? Eu gosto muito do olhar para nossa história como mulher e perceber que o momento atual é um momento muito peculiar para as mulheres, porque a gente tem uma geração mais antiga, onde era muito difícil mães
mulheres que trabalhavam fora de casa. Então, são as mulheres, o padrão de mulher muito mais submisso. Peraí, só deixa eu ver se tá tudo certo aqui, tá? O padrão de mulher muito mais submisso, muito mais em casa, sem liberdade financeira, sem autonomia financeira, sem autonomia de ideias, enfim, completamente calada pela sociedade. E aí a gente vai para o cenário onde a mulher começa a trabalhar fora de casa e essa mulher, a energia feminina não foi inserida no mercado de trabalho, ela foi obrigada a se adaptar à energia masculina. Então, você não tem a Isabelle Moreira, é uma empreendedora que fala muito sobre... Uma empreendedora que fala muito sobre mulheres multipotenciais e seus negócios, enfim. Ela fala muito sobre isso, que a gente não tem a referência de mulher que tem sucesso e que não foi a base do sangue, suor e lágrimas, sabe? E além disso, a mulher hoje ela percebeu que esse mesmo discurso não cabe mais a ela. O mercado mudou. Por mais que ainda seja muito pequena a parcela de energia feminina que a gente tem no mercado e no mundo, as coisas mudaram um pouco, né? E ela percebe que não funciona tão bem pra ela. Eu acho que eu vejo muito isso, assim, nas mulheres que eu conheço da minha faixa etária, às vezes até um pouco mais novas, um pouco mais velhas também. É um descontentamento vazio, sabe? Não é o que eu digo sobre a sensação de ter perdido algo pelo caminho. Aonde você correu atrás de um... E é muito inconsciente todo esse processo, tá? Eu tô falando muito isso porque acho que eu passei já por essa situação de correr atrás de uma felicidade que eu achei que era a que cabia a mim, que era a que eu me sentiria orgulhosa de alcançar, né, esse sucesso, e não funcionou. E exatamente por esse algo que eu perdi no caminho. E ele vem muito de um ciclo, assim, que ele é muito vicioso, assim, aonde a mulher tá cansada. Ele funciona muito dessa forma, assim. Se você for uma dessas mulheres que quer cuidar de tudo, de todos e ter controle de tudo, você vai entender. O ciclo é mais ou menos assim. A mulher tá muito cansada, às vezes nem é tanto fisicamente, mas muito mentalmente. Existe uma exaustão. E aí ela tenta descansar, mas a cabeça continua. Aí alguém precisa de algo. Por exemplo, sei lá, o companheiro tá procurando alguma coisa que ele não encontra. Ou a mãe tá precisando de ajuda ou chamou pra, sei lá, sair pro shopping com ela. Porque precisa comprar alguma coisa que ajuda pra escolher. Enfim, a amiga chamou pra ir tomar uma cerveja porque tomou um pé na bunda, sabe? Sei lá, algumas situações onde ela queria descansar, mas a cabeça não permitiu, aí algo acontece e ela sente que ela precisa fazer esse algo. Aí, a partir dessa sensação de precisar fazer algo, existe uma retomada de energia, porque você tem um suspiro, porque o que te dá combustível de novo é o fazer pelo outro, porque é um ciclo vicioso, então você precisa fazer algo pelo outro, e aí você vai e faz, e você continua cansado. E aí, a partir do momento que você tá cansado, você espera inconscientemente algumas coisas dos outros,
que não vão ser feitas, porque é muito difícil você dar muito pro outro e é muito difícil o outro conseguir retribuir na mesma proporção. O equilíbrio é muito difícil de ser alcançado, porque é muito, sabe? Abrir mão de cuidar de você mesmo pra cuidar dos outros não é o que todo mundo faz. E aí o outro não consegue te dar de volta. E essa dinâmica ela é muito baseada naquilo que eu falei no começo, de a gente sentir que algo aconteceu em algum momento onde a gente foi validado pelo que a gente fazia, sabe? Eu lembro muito de... A minha memória mais forte, assim, sobre isso de fazer muito pelos outros é... Quando eu saí da faculdade, os meus avós estavam doentes, né? Eles eram acamados e minha mãe sempre trabalhou fora. Eram meus avós maternos. E eu não fui atrás de emprego depois que eu terminei a faculdade pra cuidar dos meus avós, né? Então eu virei basicamente assim uma cuidadora. E foi um momento estressante, né? É sempre estressante. Você não dorme bem, porque você precisa ficar acordando pra ajudar, pra ver se tá tudo bem, tem remédio pra dar, precisa ajudar a fazer xixi, precisa dar banho, enfim. Requer muita atenção. E eu lembro quando os meus avós faleceram, principalmente minha avó, que ela foi a que faleceu por último, o quanto me canonizaram na minha família, assim, sabe? Eu lembro da sensação muito incômoda de me chamarem de boazinha, desse ideal de perfeição, sabe? De ser recompensada por algo que eu não tava atrás de recompensa. Eu acho que foi muito... Esse momento é muito importante assim, na minha vida, porque eu percebo que passou da recompensa, sabe? O buraco deixado foi maior do que recompensa simplesmente por ser validada pelas pessoas. E aí você percebe que é vazio, sabe? Esse lugar de fazer tudo pelos outros. Não tô falando que eu me arrependo do que eu fiz, muito pelo contrário. Eu tenho a consciência mais limpa do mundo, assim. Eu acho que poucas pessoas, poucos netos na vida vão ter a sensação de missão cumprida como eu tive. Mas a validação me fez... a validação vazia me fez ver muito o quanto é verdadeiro esse ciclo, sabe? O outro não vai te devolver simplesmente por te dar a sensação de ser amado pelo que você faz. Por você fazer tudo por ele, sabe? É um lugar muito perigoso de deixar na mão do outro a sua felicidade, o seu contentamento, enfim. O seu autocuidado, a sua autonomia energética, assim. E aí, isso te traz, voltando pro ciclo, né? Isso te traz essa irritabilidade, que normalmente vira uma reclamação, reclamadas de plantão. Eu sinto vocês, I feel you, porque eu sou muito reclamona. Tenho que trabalhar muito essa parte de reclamar de tudo. E normalmente entra a parte de ninguém faz as coisas direito, sabe? Aí entra a parte de controle, assim, ninguém faz direito, tem que fazer, é mais fácil. Esse discurso existe muito, assim, na mulher que quer cuidar de tudo. Ninguém faz direito, é mais fácil eu fazer do que eu ensinar. Vai me dar menos trabalho fazer do que explicar para outra pessoa. Se eu não faço, ninguém faz. Aí se alguém vai fazer, você fica dando pitaco. Enfim, uma sensação de controle e uma necessidade de controle e um perfeccionismo muito forte, assim, também é uma característica. Partindo desse ponto agora, desse ciclo, e que eu tava falando quando eu tô falando de controle, quando eu tô falando de nossa sociedade ser muito linear e masculina, eu entro muito na parte energética. E aqui é o ponto onde vai entrar mais a parte holística,
E eu vou trazer uma historinha aqui bem básica para vocês, que é sobre a visão taoísta chinesa, né, da criação do mundo. Então, eu vou falar muito básico, assim. A ideia é muito que a gente é feito de feminino e masculino, né? Existem os opostos. Então, o pai céu e a mãe lua, eles tiveram os filhos, a procriação do pai céu e da mãe lua é tudo que existe aqui no nosso, entre o céu e a terra, né? Ih, falei errado. Desculpa. É o pai céu e a mãe terra. E tudo que existe no meio do pai céu e da mãe terra é a gente. E a natureza e o mundo, enfim. Essa dimensão que a gente vive. E como nós somos filhos desses dois, tudo que existe na terceira dimensão é feito de opostos. Então, é a visão do Yin Yang, sabe? Que tem o preto e o branco, assim. E o preto tá contido no branco e o branco tá contido no preto. Se vocês não conhecem, depois procurem a imagem do Yin Yang. Ela ficou bem famosa, ela é famosa, né? E o que acontece? Eu estava falando no começo que a nossa sociedade é uma sociedade muito masculina, né? E o feminino não é. O feminino saudável não é valorizado. Assim como o masculino saudável é inexistente num campo. Claro que ele existe, mas a força maior na nossa sociedade é do masculino doente, né? Então, a ideia é sempre que Deus é o pai e a deusa mãe é a terra. E o Deus sempre é o tal, né? O princípio da vida. É a fagulha divina. Então, se não fosse a fagulha divina no nosso corpo físico, né? Nós não estaríamos vivos. É como se a fagulha divina fosse nossa alma. Um corpo sem alma, sem o sopro da vida, ele não acontece. Mesmo que exista pele, carne, se não tem a fagulha, o sopro da vida, a vida não existe. Eu vejo muito assim o princípio masculino como aquela cena no Harry Potter, que no Prisioneiro de Azkaban, que o Dementador suga a vida do Harry e do Sirius e sai o pontinho, né? A luzinha assim da boca, ela vai indo embora. Um corpo sem vida é um corpo sem esse o princípio masculino, né? Que é a semente, assim. E a deusa é a terra, é a manifestação, é o poder de materializar, sabe? Então, o que acontece muito... Pausa. Enfim, voltando, tava falando do princípio feminino e do masculino, né? É como se a gente tá falando de o fazer demais e achar que tem que dar conta de tudo ser algo distorcido, né? É como se o feminino estivesse sem a fagulha do masculino saudável. Então, o feminino é sempre ligado à abundância, de que as coisas são manifestadas pelo universo. E o masculino é ligado ao princípio da vida no sentido de existir um porquê, existir uma ligação maior com tudo. E quando uma mulher faz demais as coisas, ela é como se fosse ela estivesse só executando o feminino doente, sabe? Que é o feminino que a gente tem muita base na nossa sociedade, que a gente é a referência que a gente tem. E é a referência que a gente não precisa fingir que não existe, mas que a gente precisa reconstruir. O fazer demais falta com o princípio do sentido.
você está fazendo sem consciência. É a mulher que se perdeu do propósito do porquê que ela tá aqui, sabe? Eu acho que falta a pergunta do será que é isso? Será que a vida é isso, sabe? Assim? Do entrar num piloto automático desconectado porque acha que se conectar vai trazer uma síncope, um colapso. E então você continua fazendo porque o princípio feminino ele é manifestador no seu ponto de vista saudável. No seu ponto de vista doentio, como você domestica um princípio manifestador que é abundante, né? Você domestica dando funções para ele executar sem que exista uma alma, sabe? É onde acontece muita desconexão de trabalho, às vezes, de carreira. Quando a gente entra no mercado de trabalho e começa a ter reconhecimento nesse mercado e não se conecta com isso. Você continua manifestando, fazendo e subindo, mas tá vazio por dentro, sabe? Esse é uma visão de masculino e feminino adoecidos, assim. E por mais que o feminino seja o princípio manifestador, ele é manifestador no sentido de se conectar com que o mundo é abundante, a vida é abundante, né? Você não precisa fazer tudo. Eu penso muito nisso, assim, se a gente achasse não, porque a gente acha. Se a gente sempre se apegar só ao passo a passo de como as coisas têm que funcionar, a gente não dá conta de quase nada, porque é muito difícil, é muito pesado, é muito árduo qualquer tipo de trabalho. Se eu pensar só no passo a passo do que eu preciso fazer, por exemplo, eu estou começando uma nova fase da minha vida e eu vejo aonde eu quero chegar. Eu quero chegar num lugar onde eu atenda muitas mulheres com terapia. Eu quero chegar num lugar onde eu possa dar cursos online para atingir muitas mulheres de uma vez. Eu quero chegar num lugar onde eu tenha uma saúde financeira melhor. Agora, se eu pensar em cada passo que eu tenho que dar, aonde eu vou encontrar cada mulher dessa, aonde eu vou... Como eu vou ganhar cada centavo do dinheiro que eu quero... que eu almejo ter como saúde financeira. Se você se desconecta do princípio abundante do feminino, a vida fica muito pesada. E às vezes é isso que acontece. A mulher ela se prende muito ao fazer e dar conta de tudo, porque senão as coisas não são feitas, não acontece, que ela não percebe que existe uma inteligência divina por trás que faz com que tudo dê conta, sabe? A vida acontece independente da gente, né? E é muito bonito e fácil de lembrar isso quando as coisas estão fora do eixo, ou quando algo bonito acontece, ou quando algo triste acontece e a gente tenta encontrar um sopro de profundidade que dê paz de espírito pra gente. A gente lembra de que a vida acontece apesar dos nossos planos. Mas no dia a dia a gente se esquece. E eu lembro de momentos em que eu deixava de fazer coisas por mim, pelo simples fato de achar que se eu não tivesse presente, as coisas não aconteceriam. E percebe como isso é uma grande arrogância, né? Achar que... e é uma arrogância que permeia o autoritarismo do masculino doente, assim. Achar que as coisas não vão funcionar sem você é muita prepotência.
existe muita inteligência por trás, não só do universo, mas de cada pessoa, sabe? Não, achar que tudo é sua própria responsabilidade é uma forma de invalidar o outro também, né? E aí eu também acho que cabe o questionamento de o que no outro, como princípio dele verdadeiro, você acredita que você tem medo, sabe? No outro ser quem ele é, deliberadamente, o que isso te traz? Um companheiro que você controla e acha que tem que fazer tudo para ele, o que te assusta se você não fizer? Você acha que ele não vai gostar de você? Você acha que você não vai merecer o amor dele, sabe? Tem muito material por trás disso, tem muito mais do que o simples, o fazer as coisas é a causa. O conhecimento de energia e de visão histórica, social, ancestral, te traz a verdadeira causa, né? Não sei se eu falei, acho que eu falei errado, mas o fazer tudo é uma consequência, não é uma causa. A causa é muito mais profunda e ela traz muito mais material, né? Então, eu acho que falta um pouco a gente. Eu acho que essa aula, na verdade, vai acabar sendo muito mais um bate-papo, assim. Eu, antes de entrar aqui, fiz uma mentalização, né? Uma oração, uma meditação, para pedir que isso fosse um corte no espaço-tempo de achar que isso está sendo gravado agora, que vai virar um passado para quem vai assistir no futuro, sabe? Mas que como se a gente... isso é um papo mais maluco, assim, de física quântica, enfim, mas que a gente esteja aqui no mesmo momento juntos. E acho que os assuntos vão vir da forma como tem que vir, né? Então, eu acho que cabe muito essa pergunta, assim, de o que acontece se eu não fizer tudo? O que aconteceria, sabe? E aí eu acho que na parte de que eu tô falando de acabar sendo uma arrogância sempre é uma proteção, né? A vulnerabilidade é uma coragem, é uma força muito grande, assim. A gente tem que ser muito forte para ser vulnerável nas nossas relações. E às vezes, como a gente se conectou com essa ideia de que o fazer pelos outros é bonito e validado pela sociedade, dá muito medo dessa. A gente acaba usando esse fazer como uma proteção, não como escudo, mas uma proteção de fortaleza própria para vestir uma roupa que tenha valor social, sabe? E aí eu acho que entra muito na parte de. Eu acredito que é onde falta o masculino saudável, que o masculino saudável é o ser só. A gente esquece muito do ser, né? A gente faz, mas a gente esquece de ser. Tudo tem que ter um propósito hoje em dia. Porque a nossa sociedade é feita de fazer e recompensa, né? Se você faz bem, você é recompensado. E o quem não faz nada é folgado e vagabundo. E é uma das coisas mais mal vistas socialmente falando, assim. Existe você por si só, por estar nessa vida, já é merecedor de amor, já é um ser validado, sabe? Existe uma tecnologia complexa, espiritual muito maior, que fez com que você estivesse aqui, a sua alma encarnasse nesse corpo que foi gerado dentro da barriga de um ser humano, sabe? Já é muito valoroso estar aqui, estar vivo. Já é um prêmio estar vivo. Você não precisa provar as coisas para ninguém. E isso é muito o que o masculino saudável, a energia masculina
é o ser mais conectado com o amor universal, assim, né? E a gente esquece muito disso. E aqui eu acho que eu começo a entrar um pouquinho mais pro final dessa nossa conversa, que é assim, quando foram as últimas vezes que você fez coisas sem sentido, sabe? Sem sentido eu digo de sem propósito, na verdade. Eu acho que sem sentido fica errado, porque eu falo muito de ter sentido como sentir, né? Mas que tenha sentido no coração de sentir, mas que não tem um propósito definido. Você não precisa pintar um quadro para ficar bonito, você não precisa cozinhar uma comida para que fique boa. Se ficar bom é bom, mas não é esse o propósito, assim. Quais são as coisas que você não fez mais na sua vida desde o momento que você se tornou adulto, porque não existia um propósito, né? Não existia uma recompensa, que seja financeira, que seja... Enfim. É muito simples, assim. É um básico do básico. Um exemplo muito meu, assim, eu faço crochê e são poucas as vezes que eu me dou o direito de fazer um crochê que eu, sei lá, eu gostei do projeto, mas eu não sei nem pra que serve, assim, e eu quero só fazer. Mas eu não faço porque não tem propósito, assim. Eu não vou dar pra ninguém, eu não vou vender, eu não tenho um lugar específico já que eu quero que ele fique. Eu não quero saber o propósito, mas o ato de fazer, de criar, é muito importante pra mim, sabe? E eu não faço. Eu acho que eu tenho... Que eu me lembro, assim, eu tenho acho que 2 projetos que eu fiz por fazer. Que eu peguei um dia que eu queria fazer e eu comecei a fazer livremente, assim. São poucas as vezes que eu faço crochê livre. E a gente faz isso com tudo na vida, né? A gente esquece de ser. E aí, esse valor tá muito ligado ao fazer demais. É uma necessidade de validação externa que não existe dentro de você, que você procura no outro a partir do momento que você faz as coisas por ele. E essa conta nunca vai bater, né? Porque o outro nunca vai poder te dar esse algo que você perdeu pelo caminho. Esse algo que você perdeu pelo caminho não é só seu, mas como é você. Então, cara, é impossível, né? Ter o outro te devolver isso. E uma coisa que é muito importante, assim... Acho que por isso que eu tava falando que eu acho que vai virar muito um bate-papo, assim. Eu não tenho muito... Faça isso pra dar pra vocês. Eu até tenho anotado, mas eu acho que não é esse o papo que eu tenho que ter. Nunca será normal falar não e fazer menos. Quer dizer, talvez até seja. Uma hora seja. Mas eu não cheguei lá ainda. Talvez você encontre alguma outra pessoa por aí nesse mundo chamado internet que fale pra você que já hoje em dia superou, assim, e nem lembra mais como é que é. Mas pra mim não é. Porque eu tô indo contra a corrente, né? Ter a consciência é ir contra a corrente, porque a nossa sociedade ela é baseada em consciência, em não ir a fundo porque isso é perda de tempo. Porque a gente tá muito ocupado, sendo que se a gente fosse a fundo e entendesse melhor, a gente estaria menos ocupado porque estaria fazendo menos coisa, né? Mas enfim, precisando de menos coisa, fazendo menos coisa. Entenda que nunca será o normal fazer o contrário do que você está acostumado a fazer desde que você se entende como pessoa. Por isso que o processo evolutivo e de autoconhecimento é um eterno orar e vigiar, assim. Porque a gente pede para os mentores, para os guias, para qual a crença que você tiver, para Deus, a gente pede para ajudar, para mostrar caminhos, para dar sinais, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Porque eu acredito muito na concepção de que se fosse pra gente ter só uma evolução e um conhecimento espiritual etéreo que fique no ar, que fique nas palavras, porque falar é muito fácil,
a gente não precisava desse corpo físico, então você não precisa estar vivo, né? Você pode morrer, sei lá, porque não é uma questão que você precisa resolver agora na ação, no fazer, no concreto, né? No limitado que é a terceira dimensão. Então, é preciso estar atento, assim. Saber que isso, ter a consciência de que isso é algo que você faz é muito importante. Eu acho que é bom sempre lembrar que um problema não é um problema se você não acha que é um problema. Se você tá ouvindo tudo isso e no dia a dia achar que não te cabe o trabalho de se evoluir, é ok também. Mas às vezes o fator de estar sempre reclamando e cansada seja um sinal de que as coisas podem ser um pouco mais leves e um pouco mais atentas ao processo, esse processo que eu tô falando, de esquecer de fazer menos coisas, de receber mais. E aí, outro papo que eu queria também continuar é a parte de vulnerabilidade. A gente precisa muito, as pessoas que fazem demais pelos outros precisam muito exercitar o receber. Porque como a gente acredita que o valor tá no fazer, receber é muito difícil. Porque a gente não entende, buga o sistema, sabe? Então, um exercício que eu acho muito, muito poderoso, assim, é pedir ajuda para coisas meio que inúteis, assim, coisas pequenas. Não adianta a gente achar que vai conseguir pedir ajuda quando a coisa tá feia e é muito grande. A ajuda que a gente precisa se a gente não sabe nem pedir coisa pequena de coração, né? Não pedindo como se fosse uma obrigação, um martírio pro outro fazer, mas pedir de coração algumas coisas assim, tipo, oh, me ajuda no negócio aqui. E aceitar que como a pessoa vai reagir, né? Às vezes ela consegue ajudar na hora, às vezes ela não consegue, enfim. Sair desse controle também, que é muito difícil. Enfim, vamos terminar aqui o processo de pensamento, assim. Falei sobre receber, que eu acho que é muito importante. E o exercício do ser apenas eu acho que é muito precioso, assim. Eu acredito muito que vira um bate-papo muito essa aula, porque existem alguns hacks que eu acho que cabe muito compreendendo melhor o caso de cada pessoa. Mas a conversa por si, o pôr à mesa a situação abre um campo, planta uma semente dentro da gente que com o tempo o corpo precisa digerir, sabe? Essa conversa, assim. Mas eu acho que o exercício de receber é muito importante para quem cuida muito dos outros, mesmo que seja desconfortável no começo. O exercício de só ser é muito importante. E eu acho que você consegue exercitar muito o só ser em atividades artísticas, talvez, manuais, às vezes, algo que você goste muito, que você gostava quando você era criança e você não faz mais. Eu gosto muito dessa ideia de se aventurar em coisas que você... Sabe assim, aquela coisa de... eu sempre quis desenhar bem e eu nunca desenhei e eu acho que eu vou fazer um curso, sabe? Essas coisas acho que são muito importantes pra gente se reconectar com esses polos saudáveis. E o mais importante, assim, que acho que ficou faltando, assim, a ideia de fazer demais é sempre de que a responsabilidade é sua. E achar que tudo é responsabilidade nossa cai muito num lugar de escassez, onde precisa sair de você a força para que as coisas aconteçam. E essa escassez está muito desconectada, na verdade, com o feminino, porque se o feminino é a abundância, a escassez é a desconexão com ele, né? Ou a conexão com o feminino adoecido. E um exercício que é muito silencioso e poderoso é a natureza, assim. Estar em contato com a natureza é perceber o quanto que a vida por si só é uma abundância, sabe?
plantar, talvez, andar por um bosque, perceber como a vida toma conta de tudo pela simples força que ela tem, sabe? Tipo, aquela erva daninha que você sempre tira e ela sempre volta, ela é a demonstração maior de que a vida tem uma força por si só, uma abundância muito grande que sai fora do nosso controle e que a gente pode entregar muito mais, assim. Principalmente coisas grandiosas, assim, me conectam muito com essa ideia, assim, sabe? Trilhas que me levam para lugares mais altos, cachoeira, água, mar, coisas grandiosas. Você percebe que, tipo, é muito mais do que só a gente, né? É muito mais do que o nosso controle. Então, estar em contato com a natureza também é um exercício muito potente de mudar essa energia de querer fazer tudo. E eu acredito muito, assim, no se conhecer na forma de sempre se perguntar, sabe? Acho que eu acredito muito no autoconhecimento como não ser um lugar onde eu vou encontrar respostas, mas ser um lugar que me acostume a fazer perguntas. É um lugar onde que eu nunca esteja acomodada com como as coisas estão se algo está me incomodando. Que eu nunca aceite que as coisas sejam assim, porque a vida é isso, né? Não tem como a vida ser isso. Se você olhar você olha pra natureza, você sobe faz uma trilha, sobe numa pedra e olha a magnitude disso tudo, vai pra serra, sei lá, e vê o tamanho de tudo, você não tem como ser só isso, né? E eu acho que é muito isso, assim, que eu queria trazer pra vocês. Eu tenho quase certeza que ficou super bagunçado e complexo. Vai ter que ser uma coisa de quem assistir colocar o fone e fazer as coisas. Mas eu fiz a minha parte aqui. É um começo, é um pontapé inicial, e talvez seja tão longo também pelo fato de ser tanta coisa que eu carrego muito, que é muito difícil escrever, como no Instagram, por exemplo, ou em vídeos curtos, e que eu preciso pôr em movimento no mundo, sabe? Sei que não tá perfeito, sei que não tá boa edição, nem vou mexer tanto em edição, sei que teve eu fiz pausas, enfim, eu nem vou mexer tanto, fiz erros, mas não vou mexer, porque tem que ir pro mundo, acho. E eu espero muito que se conecte com você, com uma parte da sua existência que precisa ouvir algumas das minhas reflexões, mesmo que elas estejam dispostas ao mundo de forma um pouco desconexa. É isso. Eu agradeço muito que chegou até aqui. Sei que ficou longo. Sei que o áudio tá um pouco ruim, porque antes de terminar essa gravação agora eu já ouvi um pouco do papo todo. Porque eu cheguei a pensar em apagar e fazer de novo. Eu espero que você, da próxima vez que queira dar conta do mundo e martelar todo mundo, consiga parar antes pra pensar. Mesmo que você escolha fazer do mesmo jeito, indo contra a sua vontade, que tenha acontecido pelo menos um lapso novo, sabe? É sempre um começo, é sempre um processo, e se o mundo e a sociedade não valorizam tanto os processos, eu vou começar, junto com muito mais gente que eu sei que começa esse trabalho, de valorizar muito o caminho, de ver muita beleza no caminhar, no se superar, sabe? Eu espero que você veja isso também, que tenha um pouco mais de paciência com você mesma, que tenha um pouco mais de paciência com as pessoas que você ama, que você receba mais, que você deixe alguém lavar uma louça ou
passar um pano de um jeito ruim, ao seu ver, sem se preocupar se isso tá ruim ou não, sabe assim? Deixar o outro fazer do jeito que ele sabe fazer, abrir mão do resultado, de só olhar o resultado, de só se preocupar com o que está feito e ver mais valor no seu processo, no seu fazer e contraintuitivamente dizer um pouco mais de nãos, sem ser do lugar de defesa, mas um lugar de amor pela sua própria energia. Que você aprenda muito mais a valorizar a energia que você tem, porque ela pode se bloquear muito facilmente e você só tá aqui para aprender a usar melhor essa energia e se conectar com a energia mais divina que existe, que mora dentro de você, que é você e que você às vezes se esquece procurando a valoração de você mesmo dentro de outras pessoas. Que o outro te dê a condição a permissão de ser alguém valioso. Que você abra a mão desse outro que precisa te dar esse valor. Que você veja que você é muito valiosa. É isso. Um abraço gigantesco, um beijo gigantesco no coração, na alma de vocês. E obrigado, gratidão. Não sou muito fã de gratidão porque acho que deu uma batida assim, mas fico muito agradecida por você me permitir fazer o que eu estou fazendo. Por você existir, o simples fato de você existir, de você ter esse questionamento, de você ter um problema, já faz com que eu possa fazer o que eu vim fazer nesse mundo. Então, não se sinta culpada ou diminuída por ter certas questões, porque elas já serviram para essa conexão existir entre eu e você, tá bom? Um beijo e até a próxima! Que seja um pouco menor, né? A gente agradece.